Existem histórias tão estranhas que, mesmo sendo reais, parecem ter saído de algum filme antigo de terror. Histórias que assustaram escolas, dominaram jornais, causaram pânico coletivo e depois simplesmente desapareceram da memória das pessoas. Bem-vindos ao Código Urbano DC, porque hoje vocês vão mergulhar em alguns dos casos mais bizarros, misteriosos e esquecidos da história brasileira. E talvez o mais assustador de tudo isso seja perceber que milhões de pessoas acreditaram nessas histórias ao mesmo tempo. A loira do banheiro talvez seja a lenda urbana mais famosa do Brasil. Nos anos 80 e 90, praticamente toda escola tinha uma versão diferente da história. Alguns diziam que ela aparecia no espelho. Outros juravam que ela surgia quando alguém dava descarga 3 vezes ou chamava seu nome dentro do banheiro vazio. O mais impressionante é que o medo parecia real demais. Crianças evitavam entrar sozinhas no banheiro da escola. Algumas passavam mal. Professores relatavam alunos desesperados depois de jurarem ter visto vultos, sombras ou até uma mulher de branco andando pelos corredores. E o mais bizarro, tudo isso se espalhou numa época sem internet. Era o puro poder do medo coletivo. Mas se existe um caso realmente revoltante na história brasileira, esse caso foi a escola base. Em 1994, donos de uma escola infantil em São Paulo foram acusados injustamente de abusos contra crianças. Antes mesmo da investigação terminar, a imprensa já tratava os acusados como culpados. Programas de televisão exibiam os rostos deles diariamente. A população ficou furiosa. A escola foi destruída. As famílias perderam tudo. Só que depois descobriram uma verdade devastadora. Eles eram inocentes. Não existiam provas concretas. A investigação havia sido conduzida de forma precipitada, mas já era tarde demais. A vida dos envolvidos tinha sido completamente destruída diante das câmeras. Até hoje esse caso é lembrado como um dos maiores erros da mídia brasileira. Agora imagine acordar e descobrir que jornais do país inteiro estão falando sobre o nascimento de um bebê demoníaco. Parece mentira. Mas foi exatamente isso que aconteceu no caso do bebê Diabo. Em 1975, o jornal Notícias Populares começou a publicar manchetes absurdas, dizendo que um bebê com características demoníacas teria nascido em São Paulo. A história saiu completamente do controle. Pessoas comentavam nas ruas, famílias tinham medo, crianças ficavam assustadas e o assunto virou praticamente uma obsessão nacional. O jornal alimentava ainda mais a histeria com novas informações e ilustrações assustadoras. Hoje parece uma grande piada. Mas naquela época, muita gente realmente acreditou. E isso mostra o tamanho da influência que a mídia tinha sobre o imaginário popular. Outro caso cercado por mistério é o famoso menino do Acre. A história ganhou força depois da morte de um jovem chamado Raimundo, cercada por relatos estranhos e acontecimentos difíceis de explicar. Algumas pessoas afirmavam que ele previa coisas antes de acontecerem. Depois de sua morte, moradores passaram a relatar vultos, luzes misteriosas e situações inexplicáveis ligadas ao caso. A história cresceu tanto que virou quase uma lenda regional. Até hoje existem pessoas que acreditam que há algo obscuro por trás dessa história. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica separar realidade de imaginação. Já nos anos 90, o Brasil viveu o medo da chamada gangue da moto. Em várias cidades começaram a surgir histórias sobre motociclistas sequestrando pessoas, principalmente crianças e mulheres. Bastava uma moto desconhecida aparecer numa rua mais vazia para o medo tomar conta. Pais proibiam filhos de sair sozinhos. Pessoas evitavam andar à noite. Muitos relatos provavelmente eram exagerados ou inventados, mas o pânico coletivo foi absolutamente real. O medo se espalhava rápido, principalmente em cidades menores, onde qualquer boato ganhava força quase instantaneamente. E por último, talvez um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira, o caso das bruxas de Guaratuba. Tudo começou com o desaparecimento de uma criança no Paraná, mas o caso rapidamente mergulhou em acusações envolvendo rituais, ocultismo e práticas macabras. A mídia explorou o caso intensamente. O Brasil ficou chocado. Até hoje existem dúvidas, teorias e discussões sobre o que realmente aconteceu naquela história. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão assustador. A sensação de que até hoje ninguém sabe toda a verdade. E talvez o mais estranho em tudo isso seja perceber como histórias que um dia dominaram o Brasil inteiro acabaram sendo esquecidas com o passar do tempo.
casos que causaram medo, revolta e obsessão coletiva, mas que hoje muita gente jovem nunca nem ouviu falar. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses casos merece um vídeo completo aqui no canal? Comenta aí. E se você gosta de mistérios brasileiros, histórias esquecidas e casos reais que parecem ficção, se inscreve no Código Urbano DC. Porque às vezes a realidade consegue ser muito mais perturbadora do que qualquer lenda.